te abraçava, enfiava o punhal e tirava. Já é traidor no sobrenome. Olha o grupo de Jesus. Agora olha para mim, para eu voltar, para você poder entender a lógica aqui. Olha para mim. Jesus é Deus, passa a noite inteira orando, levanta, chama para ele os que ele quis, ninguém impôs, ele chamou um monte de gente. Dentre esses, ele escolheu esses 12, que tinha tudo para dar errado, não tinha? Ou seja, mesmo depois da oração, mesmo depois do monte, mesmo depois da escolha, ainda assim, a igreja está próxima de errar. É por isso que ela precisa de uma coisa chamada graça. Toda e qualquer obra na igreja é feita na graça, porque a igreja, Jesus não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, então ele ainda escolhe os Pedros, os Tomés, os Simãos, as pessoas complicadas, equivocadas, destruídas da vida, e com essas pessoas ele ainda faz história, porque ele trabalha pelo impacto da graça. Meus irmãos, a paz do Senhor. Vou aproveitar os irmãos em pé, por favor, abram as suas Bíblias. Nós vamos ler 2 textos na palavra de Deus. Primeiro em Marcos capítulo 3, versículos 13 a 19. Marcos capítulo 3, versículos 13 a 19. E depois Lucas 6, do 12 a 16. Primeiro, Marcos capítulo 3, versículos 13 a 19. Eu estou feliz de estar com os irmãos pela primeira vez aqui nessa cidade. Louvo a Deus por esse dia. Quero agradecer também ao pastor Pedro. Obrigado, pastor, pela honra do convite. Pastor Júnior, William, obrigado aí pelo contato. Anderson, que esteve conosco ali também. É sempre uma honra estar aqui nesse estado. Já tenho andado muito aqui. E desde a convenção do Educ, as portas se abriram nesse estado. Só esse ano eu tenho 18 agendas aqui nesse estado, permitindo Deus. É sinal que os irmãos estão gostando de palavra, amém? Porque eu não vou fazer barulho, não vou correr, não vou mandar você levantar, nada disso. Só quero que você fique sentadinho e comendo, amém? Nós vamos ler 2 textos. Depois que eu terminar de ler, nós vamos ler Marcos capítulo 3, depois nós vamos ler Lucas, e aí você vai sentar e vai abrir a Bíblia em Marcos de novo, amém? Que é nesse texto que a gente vai meditar essa noite. Vamos lá, Marcos capítulo 3, versículos 13 até o versículo 19. Diz a palavra assim: Jesus subiu a um monte e chamou a si aqueles que ele quis, os quais vieram para junto dele. Escolheu 12, designando-os apóstolos, para que estivessem com ele, os enviasse a pregar e tivessem autoridade para expulsar demônios. Estes são os 12 que ele escolheu: Simão, a quem deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, aos quais deu o nome de Boanerges, que significa filhos do trovão, André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o Zelote, e Judas Iscariotes, que o traiu. Agora vai lá em Lucas capítulo 6. Lucas capítulo 6, versículos 12 a seguir. É o mesmo texto, só que tem algumas coisinhas que a gente vai precisar, que são importantes como informações para nós aqui essa noite. Lucas capítulo 6, versículos 12, nós vamos até o versículo 19, que diz assim: Num daqueles dias, Jesus saiu para o monte a fim de orar, e passou a noite orando a Deus. Ao amanhecer, chamou seus discípulos e escolheu 12 deles, a quem também designou apóstolos: Simão, a quem deu o nome de Pedro, seu irmão André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Simão, chamado Zelote, Judas, filho de Tiago, e Judas Iscariotes, que veio a ser o traidor. Jesus desceu com eles, parou no lugar plano. Estavam ali muitos dos seus discípulos e uma multidão imensa, procedente de toda a Judeia, Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para ouvi-lo e serem curados de suas doenças. Os que eram perturbados por espírito imundos ficaram curados. Todos procuravam tocar nele, porque dele saía poder que curava a todos. Amém. Pode sentar e volta a sua Bíblia lá em Marcos capítulo 3,
o texto que nós lemos, deixa aberto aí, porque nós vamos fazer um mergulho nesse texto essa noite. Porque o tema proposto é a excelência do discipulado, e é isso que eu quero falar hoje e amanhã, permitindo Deus. Só que o texto que foi usado como tema já é um texto de final de discipulado. É quando Jesus já está indo subir aos céus, a coisa está quase pronta. Então eu quero que essa noite propositadamente voltar ao início, onde a coisa começa a fluir. É daqui que eu quero tirar algumas lições que eu acho extraordinárias para as nossas vidas aqui hoje. E eu tenho certeza de uma coisa: se você conseguir manter a sua atenção ao que esse texto tenha para nos ensinar, nós vamos sair daqui hoje apaixonados pelo discipulado ideal, que é aquele que é feito com base em Cristo. Porque olha para mim, se nós somos seguidores de Cristo, por mais tremendo que seja o sistema, o esquema, o processo do discipulado, a técnica usada, nada substitui a pessoa de Cristo. Amém? Porque se somos cristãos, é Ele que a gente imita, Ele a gente olha, Ele é o modelo, Ele é o exemplo, Ele é o padrão. Então nesse texto, a gente começa com algumas informações que para mim são extraordinárias. Primeiro, lá em Lucas vai dizer que Jesus passou a noite inteira orando. Ele é Deus, passa a noite inteira orando, e depois de passar a noite inteira orando é que Ele vai escolher discípulos. Sabe por quê? Porque não existe discipulado verdadeiro sem oração. A gente tem uma mania grave de achar que discipulado é só conversa. Discipulado mas é antes de tudo uma conversa com Deus. Tudo começa com Deus. Tem que ter vida com Deus, tem que ter uma história com Deus. Você tem que conhecer Deus para poder passar esse Deus para a pessoa que você vai treinar. Senão o que a gente vai fazer é repetir religião, vomitar textos vazios, jogar para o outro aquilo que eu penso, não aquilo que Deus me mostra, não aquilo que eu vivo com Deus. A maior tragédia de muitas igrejas hoje é se tornarem religiões oficializadas, onde a gente repete um monte de coisas sem nunca pensar nelas. Quer ver como a gente faz isso? Na maioria das vezes, quando a gente canta, é que a gente faz isso. A gente canta sem prestar atenção na letra, fica só falando a mesma coisa o tempo todo. Já notou isso? Canta sem prestar atenção, vai falando e vai cantando. Às vezes canta até heresia no meio da coisa, porque não percebe, não pensa, não é raciocinado. O que esse texto mostra para nós é que antes de Jesus escolher discípulos, e Ele é Deus, Ele passa a noite inteira orando. E depois que Ele passa a noite inteira orando, sabe quem é que Ele escolhe? 12 discípulos. E são 12 discípulos extremamente comuns. Dá uma olhada no texto que a gente leu, Marcos capítulo 3. Olha do versículo 16 para frente, depois a gente volta nos outros. Mas olha os 12 que Ele escolheu. Simão, a quem Ele deu o nome de Pedro. Olha para mim para eu te dizer uma coisa fantástica. A cultura judaica trabalha muito com a questão do nome, a importância de um nome. É tão forte isso para os judeus, que mesmo em época de escravidão, os textos judaicos fazem questão de citar os nomes dos profetas, os nomes das famílias. É por isso que você tem na sua Bíblia Números, lotado de genealogia, nome para todo lado. É um texto que eu nunca vi um cristão gostar de ler na igreja, genealogia. Alguém aqui gosta? Mas é um dos textos mais incríveis da Bíblia. Significa que na Bíblia nós temos um Deus que não se interessa pelos nossos títulos, cargos, pompas e honras, mas se interessa pelo nosso nome. Você tem um Deus que gosta de identidade. É um Deus pessoal, que trabalha com aquilo que você é. O problema é que nós vivemos numa sociedade da despersonalização. Ou seja, é uma sociedade que faz de tudo para capturar seu nome. Se você sair na porta ali agora, você já vira pedestre, né? Está no carro, você é motorista. Você está em casa, você é marido, mulher, tio, primo, irmão. Na igreja também é irmão, é pastor, é presbítero, é diácono. Você não tem nome. Só na Bíblia Deus te chama por um nome. O texto bíblico faz questão de frisar todos os nomes. E mais importante ainda, presta atenção no que eu vou te dizer. Além do nome, os títulos que entram aqui são sempre ruins. É interessante isso. É fazer questão de mostrar para nós que Jesus, mesmo sendo Deus, depois de ter passado a noite inteira orando, olha os homens que Ele escolheu. Ele não escolheu 12 gênios. Ele não escolheu, não tem aí um Albert Einstein, não tem aí nenhum gênio, não tem aí ninguém extraordinário, nenhum artista, não tem nenhum Michelangelo. Mas olha as pessoas que Ele escolheu. Simão, a quem Ele deu o nome de Pedro. Quem que é Simão Pedro? É um indivíduo de altos e baixos terríveis. Num dia, no mesmo caminho, Mateus 16, ele é capaz de dizer, tu és o Cristo. E é capaz de falar também, o Senhor não vai para a cruz não.
No mesmo texto, Jesus fala para ele, você é o cara, Pedro. E depois fala, para trás de mim, Satanás, no meio da rua. No mesmo texto, é Pedro, um indivíduo de altos e baixos, acertos e fracassos, triunfos e crises. É um Pedro muito parecido com a gente. Aí Jesus chega e diz assim, ó, para a minha igreja, tu és Pedro, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. E a gente entendeu errado. E ao invés de nos transformarmos na igreja dos Pedros, viramos a igreja das pedras. E Deus não está nem um pouco preocupado com as pedras, está preocupado com os Pedros. E trabalha com gente, com nome, com cara, com ficha, com história. Você precisa entender que Deus trabalha com gente. O principal objetivo do discipulado não é encher a igreja, a Assembleia de Deus. É trabalhar com gente. Pessoas que têm nome, que têm história e que vão fazer alguma coisa para o reino de Deus. O único capaz de nos dar um nome. Aqui dentro, ninguém mais tem o nome que tem. Aqui todo mundo foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. É nossa nova nomeação, o DNA divino. A partir de agora, nosso chamado é formar gente que tenha o mesmo nome a partir da cruz de Cristo. Deu para entender? Olha os homens que ele chama. Simão Pedro, a quem ele deu o nome de Pedro, Tiago, filho de Zebedeu, João e seu irmão, que vão dar um problema imenso depois, no mesmo texto de Marcos, lá no capítulo 10, esses meninos aqui vão ser meio que sugestionados pela mãe, para um sentar do lado do outro, sentar do outro. É um povinho assim meio apaixonado por poder. Você conhece alguém na igreja assim? Apaixonado por poder, que faz de tudo, pisa em todo mundo por causa de cargo? Tem no grupo de Jesus, sejam bem-vindos à igreja. A igreja é feita disso aqui, ó. E olha que interessante, tem mais aí, ó. São filhos do trovão, são os pentecostais do grupo. Aí tem André, Felipe, Bartolomeu, Mateus, sabe quem é Mateus? Cobrador de impostos, publicano, alguém que trabalha para o Império Romano, que do ponto de vista judaico é visto como um traidor, é visto como alguém que é um indivíduo complicado, que se vendeu para Roma para ganhar dinheiro, é um indivíduo capitalista do grupo. E tem mais aí, ó. Tomé, que é um indivíduo que todo crente sabe muito bem quem é. Até hoje Tomé tipifica o perfeito incrédulo. O incrédulo é aquele que não quer saber se eu e você explicamos muito bem a palavra. Ele quer saber se tocando em nós, sente as marcas do crucificado. É isso que Tomé faz, toca em Cristo. Até hoje os Tomés do mundo não procuram em nós palavras de Cristo, procuram em nós marcas de Cristo. Se eles sentirem as marcas de Cristo em nós, eles entendem que nós somos chamados para Deus. E tem mais aí, ó. Simão, é o que eu gosto mais, tem vírgula, os zelotes. Sabe quem eram os zelotes? Zelotes era um partido extremista da época, que queria tomar Roma pelo poder da espada. Deram vários golpes no Império Romano. Ou seja, no grupo de Jesus tinha um terrorista infiltrado. É um Al-Qaidazinho, o Bin Laden do grupo é esse aqui, ó. E termina em alto grau, Judas Iscariotes. A palavra Iscariotes vem da origem de Sicar, que era um grupo que andava com um punhal encostado dentro da manga. Ele te abraçava, enfiava o punhal e tirava. Já é traidor no sobrenome. Olha o grupo de Jesus. Agora olha para mim, para eu voltar, para você poder entender a lógica aqui. Olha para mim. Jesus é Deus, passa a noite inteira orando. Levanta, chama para ele os que ele quis, ninguém impôs. Ele chamou um monte de gente. Dentre esses, ele escolheu esses 12. Que tinha tudo para dar errado, não tinha? Ou seja, mesmo depois da oração, mesmo depois do monte, mesmo depois da escolha, ainda assim, a igreja está próxima de errar. É por isso que ela precisa de uma coisa chamada graça. Toda e qualquer obra na igreja é feita na graça. Porque a igreja, Jesus não mudou, ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Então ele ainda escolhe os Pedros, os Tomés, os Simãos, as pessoas complicadas, equivocadas, destruídas da vida. E com essas pessoas ele ainda faz história. Porque ele trabalha pelo impacto da graça. Esses 12 homens aqui, ó, tirando 11, conseguiram fazer um impacto no mundo que 40 milhões de evangélicos no Brasil não fazem. 11 homens impactaram o mundo e 40 milhões de evangélicos no Brasil não fazem. Esses 11 homens, para você ter uma noção, eu quero que você guarde bem essas informações na sua cabeça, que eu volto isso tudo aqui amanhã. Olha que coisa interessante, quando você olha para esse grupo que Jesus pega aqui, ó, recentemente na Inglaterra foi feita uma pesquisa de perfil psicológico desses 12 discípulos de Jesus, um por um. Uma junta de psicólogos se uniu, psicólogos e psicanalistas, e elaborou um por um deles, vasculharam, chegaram a algumas conclusões interessantes. Uma delas é que desses 12, o único
que tinha algum potencial para gerenciar algum projeto grande de impacto. Sabe quem é? Judas, o Iscariotes. E ele saiu fora. Os outros, nenhum passou no teste, reprovados. E não é a primeira vez. Na cultura judaica, digamos que nós sejamos uma comunidade judaica, quando os meninos, sexo masculino, quando os meninos completam 6 anos, eles são levados eram na época bíblica, levados para a sinagoga para aprender, ou no templo para aprender com os mestres. Era chamado tempo de leitura. Você tinha que aprender a ler a Torá, todinho, pelo menos os 5 primeiros livros. Você tinha que aprender isso a ler, a decorar, ouvia e aprendia, tempo de leitura. Depois dos 6 aos 12 anos, de novo, só que aí olha que interessante, quando você chegava nos 6 aos 12 anos, começava todo a decorar, aprender e decorar, de Gênesis até Deuteronômio, dos 6 aos 12 anos. Quando chegava aos 12 anos, você era levado para o templo, porque os mestres faziam uma prova com você. Se você passasse, continuava o processo, senão você era cortado ali. E era um momento traumático para a criança, imagina, o mestre chegava para o menino, porque o sonho de todo menino judeu era ser mestre em Israel. Então você chegava para o menino e falava, olha, apesar de você ter estudado dos 6 aos 12 anos, a sua mente não é ideal para ser mestre. Procure fazer alguma coisa, honre o teu pai, vá aprender a profissão do teu pai, seja o melhor que puder para honrar o teu pai, porque mestre você não pode. Aí o menino chorava e voltava para casa. Jesus aparece aos 12 anos no templo porque está cumprindo esse processo. A única diferença é que quem pergunta no texto é ele, ao invés dos seres dos mestres. É ou não é? Quando você chegava dos 12 aos 18, mais uma etapa que incluía os profetas. Você tinha que aprender os livros dos profetas, entender as lógicas dos profetas. Só que aí quando chegava aos 18 anos, se você não passasse no teste, outro corte. E isso você ia até os 30 anos, de corte em corte. Quem conseguia chegar aos 30 anos cravado, era tido como mestre em Israel. E aí tinha 2 coisas para fazer. Uma, sair pelas cidades procurando outras crianças para reeditar todo o processo, ou escolher um mestre e seguir até o final da vida. Agora você quer ver uma coisa fantástica? Jesus está com 30 anos, é batizado, vai começar seu ministério, só que ele não sai pela cidade chamando crianças, ele sai chamando 12 homens feitos, todos eles cortados, nenhum deles serviu, nenhum deles está na escola rabínica, foram todos cortados, e 2 tinham sido cortados recentemente, que a Bíblia diz que eles estavam com o seu pai, ajudando a lavar as redes, aprendendo a profissão, recentemente cortados. É por isso que quando Jesus passa por Mateus e chama, vem comigo, ele deixa tudo e segue na mesma hora. É a entrevista de emprego mais rápida da história. Vem e segue-me. Ele deixa tudo e vai, porque viu o que Jesus viu lá atrás, um desejo sincero de servir. O mestre não me corta, ele me chama. Todo chamado de Deus trabalha com desejo de alma. Se você quer ser alguém discipulador na igreja, a primeira coisa a fazer é manter um contato direto com Deus. É uma oração que revela os processos da alma. Não existe discipulado sem oração. E essa oração não é uma reza. Irmão, deixa eu falar uma coisa sobre oração. Se tem um negócio sério que o crente faz equivocadamente, é a tal da oração. É por isso que a gente transformou a oração num troço chato que ninguém gosta de fazer. Porque a gente transformou ela num processo de ritual de culto. Você já viu gente que muda de voz para orar? Vamos ouvir o irmão, quer fazer oração, o irmão sobe aqui, muda de voz, imposta, botou o terno. Ele está fazendo o que aqui? Um teatro, aquilo que ele não é. É ou não é? Eu fico imaginando Deus lá, quem é que eu escuto agora? Esse indivíduo que está aí ou que desce? Já viu? O indivíduo vem aqui, imposta a voz, amantíssimo e eterno Deus. Depois senta e fala fino de novo. E ele tem aquela sensação de fazer, não, estou fazendo isso aqui porque é para Deus. Não é não, porque Deus não aceita aquilo que eu não sou. Ele chama esses discípulos que sabia quem era. Chamou a eles o que ele quis. Sabe o que é oração genuína? É a capacidade que você tem de ter uma conversa com Deus. É diálogo. Carlos Drummond de Andrade escreveu que diálogo é você falar e suportar o que o outro tem a dizer. O problema de muita oração é monólogo. O cara fala 2 horas direto. Aí desesperado ele fala, Deus fala comigo. Deus fala, você não deixa. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Existem tempos de pausas, oração tem a ver com isso. E tudo isso faz parte da oração. A oração tem uma dimensão dela, que é uma dimensão que te liberta. É o que Jesus faz. Ele vai escolher 2 discípulos, mas ele se recusa a fazer isso sem antes passar pelo alto do monte. Ele vai no alto do monte, conversa com Deus, abre a alma, oração genuína. É uma oração que ele vai tentar fazer com os discípulos depois, eles vão dormir.
uma oração que é pura. Quer ver uma coisa tremenda? Todo homem, toda mulher que tem essa oração com Deus tem um diferencial na alma. Teresa de Ávila, uma das mulheres da história da igreja, reconhecidas mundialmente como uma guerreira de oração. Uma vez um jornalista perguntou para ela assim, o que a senhora diz a Deus quando ora? Ela disse, nada, eu só escuto. Ele falou, muito bom, e o que Deus diz para a senhora? Nada, ele só me escuta. Só um olhando para o outro, não precisa de mais nada. Para que falar para Deus se Ele já conhece tudo? Antes da palavra me chegar à boca, de longe o Senhor já sabe. É só uma troca de presenças, é só ficar junto. É só entender que se o Senhor está aqui, todo o processo da minha vida parte de Ti. A minha história é tua, a tua história é minha. Há uma fusão, uma junção de modelos. Eu não jogo o meu projeto no teu colo, eu te abraço e juntos a gente tem um projeto de reino para a história. Deu para entender? A mesma Teresa de Ávila um dia está no banheiro de casa, sentada no vaso sanitário, imagina. E ela está com o livro de orações da igreja dela na mão. Do lado de fora assim tem um banquinho, tem uma mesinha com um pãozinho de canela. Quando ela de repente conta que uma espécie de demônio se materializa dentro do quarto. Eu gosto muito dessa passagem. De repente o demônio sarcástico, irado, olha para ela e diz assim, olha, você é a pior das mulheres, você não é cristã. Você está sentada no vaso sanitário com o livro de orações do seu Deus na mão, e eu vi que ali fora tem um pão, e pão é símbolo do corpo do teu Cristo. Porque, irmão, o diabo sabe muito mais de teologia do que o apóstolo Paulo, ele já morou lá. Ele fala, você é a pior das mulheres, sentada no vaso sanitário, com o livro de orações do seu Deus na mão, e do lado de fora um pãozinho, você acha que isso aí é oração? Você é irreverente, você é louca. Ela diz, Satanás, a coisa aqui é bem simples. Essas orações aqui, são para o meu Deus. Você está certo? Aquele pãozinho lá é para mim. O resto é seu. O nosso compromisso com Deus nos liberta para se tripudiar até sobre as coisas do inferno. Porque nós temos uma certeza. Viemos dele, para ele voltamos. Nosso compromisso é com ele. A nossa história é feita nele. Em outras palavras, tudo que você precisa saber para começar um processo sincero de discipulado é que não deve começar sozinho. O que Jesus está fazendo nesse texto é corrigir Adão. Adão nasce sozinho, é criado sozinho, na companhia de uma esposa. É tão complicado isso, que é Deus quem olha e diz, sozinho não é bom. Tudo que Deus vê na Bíblia vem com a nota de louvor. E viu Deus que era bom. A primeira coisa que o olho de Deus bate e vê que não é bom é um homem sozinho. E é verdade, homem sozinho não presta. É ou não é? É só você ir no encontro de homens, você vê. Deus vai lá e faz a mulher e entrega para Adão. O que Jesus faz aqui? Na qualidade de segundo Adão, ele se cerca de homens, chama a gente para perto dele, cerca-se de iguais, vai fazer uma grande obra, não faz sozinho. Jesus, que era o Messias, não sofria de complexo de Messias, não entrou no mundo querendo salvar o mundo sozinho e de todo mundo. Jesus não foi um herói solitário, um James Bond da vida, ele chamou gente para andar com ele, o que significa que na igreja não tem espaço para herói solitário, a gente trabalha junto, unidade, discipulado, comunhão, todo mundo junto. Porque na vitória de todos está a vitória de um, Cristo. Amém? Se tem uma coisa que destrói qualquer igreja, são guerrinhas de gueto. E toda igreja tem uma família que acha que manda no céu. E eu vou dizer para você, seu nome não garante o céu. Pode garantir o inferno, mas não garante o céu. Porque aqui todos fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Este sangue vertido por nós nos garante uma nova identidade, na unidade. Olha que interessante, se você está conseguindo entender, primeiro você tem uma oração que te coloca em contato com Deus. Essa oração em contato com Deus também resolve os problemas aqui de dentro. Estou em contato comigo. E esse processo, uma vez que eu tenho contato com Deus, uma vez que eu tenho contato comigo, me liberta para ter contato com o irmão. Sabe o que é isso aqui? Fruto do Espírito, amor, alegria e paz, coisas que você faz com Deus, bondade, amabilidade, benignidade, faz com o outro, depois fidelidade, mansidão, domínio próprio, coisas consigo, tudo em plena harmonia, para eu sair ministrando aos outros aquilo que já foi ministrado em mim. Ninguém consegue desenvolver um processo de discipulado quando ele é o centro das atenções. Discipulado é o único ministério da igreja que não precisa de palco. Ele é feito nas casas, é feito nas sombras, atrás das cortinas, quando ninguém nota. Não tem aplauso, não tem mídia, não tem marketing, tem graça. E é pela graça que é sustentado e é feito. Está dando para entender?
Olha que interessante, volta agora lá no versículo 13, Marcos capítulo 3, versículo 13. Jesus subiu a um monte, e Lucas vai dizer que isso aqui é de noite, porque ele passou a noite toda orando, e de manhã, lembra disso? O texto de Lucas clareia isso aqui. Marcos só diz assim que Jesus subiu a um monte. Provavelmente Marcos escreve com Pedro ditando. Pedro fala, escreve aí que Jesus subiu no monte. Já Lucas, que faz uma pesquisa mais profunda, para escrever Lucas e Atos em 2 volumes, ele vai procurar quando que ele subiu no monte. Subiu à noite, passou a noite toda orando. Olha o texto, Jesus subiu a um monte, chamou a si aqueles que ele quis. Escuta uma coisa aqui, não há nenhum discipulado que seja verdadeiro, se ele não estiver debaixo da vontade de Deus. Isso chama-se soberania. Sabe o que significa isso aqui? Muita gente chega na igreja, mas muita gente também sai. A igreja não é chamada para salvar ninguém, mas para pregar o evangelho. Quem salva é Deus. É Ele quem coloca, Ele quem ajunta, Ele quem acrescenta a igreja. Tem muita gente que começa a fazer o discipulado e fica angustiado, depressivo, porque investe na pessoa e a pessoa some, vai embora e nunca mais volta. Irmão, faça o seu. Porque isso aqui tem a ver com Deus. É Ele quem chama Ele o que Ele quer. Se tem um negócio difícil na igreja, é a gente entender soberania. Soberania de Deus é um ramo da natureza de Deus extraordinário. Significa que Ele tem o controle de tudo, absoluto de tudo. Significa que Ele não pode ser pego de surpresa. Significa que mais do que tudo, que por mais complicado que seja o momento, a situação, o esquema e o regime político, nada abala Deus. Isso significa que eu não preciso ficar preocupado se eu estou enchendo a igreja ou esvaziando a igreja. Eu preciso entender de uma coisa, se o que eu estou fazendo aqui ainda é pregar o evangelho genuíno. Um prega, o outro rega, mas quem dá o crescimento é Deus, porque nas mãos dele é que estão as chaves de tudo. Se a gente entende isso, já fica meio caminho andado. Olha o que ele colocou aí, olha que tremendo. Ainda no versículo 13 tem uma coisinha que passa despercebida. Diz assim, que Jesus subiu ao monte, chamou a eles o que ele quis, os quais vieram para junto dele. É interessante isso aqui, porque Jesus quando chama, escuta o que eu vou te dizer aqui, Jesus nunca impõe, ele sempre propõe. Jesus é o Deus do convite. Ele coloca, se alguém quiser, venha. Se alguém tem sede, pensa aí, vem comigo. Jesus faz uma das perguntas mais difíceis de responder de todos os tempos. Que queres que eu te faça? Irmão, seja sincero, você está diante de Deus que pode te dar o que você quiser. Vai ser a coisa mais difícil do mundo de você responder. O que você quer? Porque o corpo e o coração do homem é tão cheio de desejos que até você responder já desistiu de te dar. Desejos de alma, coisas complicadíssimas da gente. Jesus é o Deus das propostas, das conversas. Ele é o Deus das continuidades, de um jogo de alternâncias. Geralmente quem gosta de impor as coisas somos nós como igreja. Jesus não faz isso. Ele conversa, ele propõe. Então ele chega no meio de uma multidão de discípulos, de gente que está perto, e diz assim, eu quero você, eu quero alguns. E esses alguns vêm. Dentre eles, ele chama 12. Olha que interessante, é como se Jesus estivesse departamentalizando, tirando alguns. Quer ver uma coisa que é interessante da igreja? A igreja até hoje ela revive esse processo. A gente faz um movimento, faz um congresso, um cruzado, cruzeiro, vê um monte de gente. Desse monte de gente, alguns se destacam e ficam. E outros somem, desaparecem. E dentro desses poucos que ficam, alguns são usados na obra. É ou não é? É exatamente esse processo aqui. A mesma coisa ainda acontece. Porque Hebreus 13:8 diz que Jesus é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ainda é o mesmo jeito de agir. Ele ainda age nas mesmas formas, nos mesmos moldes. Olha que coisa interessante. O que diz o versículo 14? Escolheu 12, designando os apóstolos. Agora presta atenção nessa frase que ela é decisiva. Para que estivessem com ele. Olha para mim. Antes de qualquer coisa na igreja, você foi chamado para estar com Deus. É a vida com Deus que legitima qualquer serviço na igreja. Se não há vida com Deus, você não tem como fazer parte de um movimento como esse. É estar com Deus, estar perto dele. Chamou para estar com ele. Um chamado de intimidade, de proximidade, acima de qualquer coisa. Jesus escolheu 12 e chamou-os para que estivessem com ele. Chamou para conversar, para estar junto. Se tem uma coisa que me encanta de Jesus, é que daqui para frente é o que ele mais vai fazer, estar junto. Quer ver uma coisa?
Jesus está fazendo aqui agora com os discípulos, é tão tremendo isso. A mesma coisa que Deus fez com ele. Quando ele sai das águas batismais e vai começar seu ministério, a voz do céu em público avisa: tu és meu filho amado. Não tinha feito nada ainda, vai começar a fazer, mas já é amado. Porque ele está dizendo: eu te amo pelo que você é, não pelo que você faz. Não fez nada ainda, mas eu te amo porque você é meu filho. É isso que Jesus está dizendo para os discípulos: eu quero vocês comigo, para que vocês aprendam a me amar, e nessa conversa a gente caminha. O que Jesus mais fez com os discípulos foi andar, caminhar, conversar. Teve uma coisa que Jesus fez que todo crente ama: comer. É ou não é? Comeu demais com esses discípulos. Tem algumas cenas de Jesus com os discípulos no processo de discipulado dele, que para mim são lindíssimas. Quer ver uma? Olha que tremendo. Jesus está cansado, pregou, ministrou, está cansadíssimo. Sabe aquele dia que você está bem cansado? Aí sobe no barco, os discípulos com ele. O que ele faz? Dorme, e pesado. Eu costumo dizer que é sono de solteiro. Sabe aquele sono de solteiro que você só tem quando é solteiro? Eu tive até meu filho nascer. Quando meu filho nasceu, virou no berço, a gente acorda. Você que é solteiro, aproveita. Agora não, depois, né? Sono de solteiro, aquele sono maravilhoso. Imagina, Jesus está lá dormindo um sono tão pesado que a Bíblia diz que teve chuva, vento, tempestade e ele não acordou. Estava ou não estava cansado? Esgotado. Aí sabe o que os discípulos tentaram? Tentaram ser igreja sem Jesus. Tentaram uma coisa que até hoje a gente tenta. Aliás, a tentativa do discípulo sempre foi essa: passar para a salvação sem passar pela cruz, atingir o céu sem passar pela crise, passar no último degrau sem pisar no primeiro. Até hoje a gente tem as mesmas doenças, as mesmas tentações. Quer ver que coisa tremenda? A Bíblia diz que os discípulos começam assim naquela coisa entre eles, para tentar dar um jeito de arrumar a situação. É mais ou menos assim. Pedro provavelmente deve ter dito: vamos fazer o seguinte, está balançando o barco, está chovendo, tem vento, mas vamos mostrar para o mestre que a gente sabe. O mestre escolheu certinho, a gente é tudo pescador bruto, talhado, que conhece, tem experiência. Nós vamos contornar a situação. Quando ele acordar, a gente fala: mestre, o senhor não sabe de uma. O senhor é demais, mestre. O senhor escolheu certinho a gente, ó. Tudo aqui, tudo experiente, pescador, levantou o mar, as ondas, mas dominamos, Senhor. E agora chegamos do outro lado e o Senhor dormiu em paz. Olha que tremendo, 1-0 para nós. Só que não foi isso que aconteceu, não. A Bíblia diz que eles começaram a ficar desesperados e joga fora as cargas, porque descobriram uma coisa que é terrível, que todo crente só descobre na prova: existe limite para seus dons. Há limites para sua experiência. Há limites para seu linguajar evangeliquez. Há limites para o seu conhecimento de Bíblia. Tem coisas que não dá, só se Jesus estiver lá. Vai ter momentos no discipulado que, se Jesus não estiver junto, pode sair fora. Aí você quer ver uma coisa tremenda? A Bíblia diz que eles estão lá naquela loucura e resolvem fazer a única coisa que tinha que ter feito há muito tempo: acordar o mestre. Eu pergunto para você: se fosse você, como é que você faria para acordar Jesus? Pensa na vergonha. Porque para acordar ele tem que assumir que não dá, é ou não é? Tem que assumir que é limitado, que a sua experiência não é lá essas coisas, que você não é essa última Coca-Cola do deserto. Imagina, vai lá assim sem graça, dá uma balançada nele: mestre, acorda aí que o negócio está feio, mestre. Aí Jesus acorda. Eu não sei você, mas eu, se me acordar antes da hora, eu fico meio aéreo, sem saber direito onde é que eu estou. É ruim ou não é? Jesus acorda nesse movimento. Ele não sabe direito se está no céu ou na terra, ele resolve achar que está no céu. Sabe o que ele faz? Conversa com os elementos. Ô vento! Aí o vento, mar, e o mar acalma. E sabe o que eu acho tremendo? Fica mais difícil para os discípulos agora do que antes. Porque antes eles conheciam mar, tempestade, barco e vento. Só que agora, ó a frase: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Vai ter dia no discipulado que o santo desconhecido vai surgir para você. São as essências mais desconhecidas de Deus. A nossa maior tentação é achar que a gente conhece Deus e domina Deus porque tem 30 anos de igreja. Não existe uso capião na fé. Se você está aqui hoje, você é um bebê na espiritualidade. E a cada passo precisa crescer para a honra e a glória de Deus. Segundo Pedro 3,18, cresçam na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória agora e para sempre. Esse é o chamado da igreja. Olha que coisa tremenda. Escolheu 12, designando os apóstolos para que estivessem com ele e os enviassem a pregar. Interessante que o termo aqui, principalmente no original, é que ainda não são enviados. Vão ser enviados no processo.
O problema nosso é esse, entre ser chamado por Deus e continuar aquele chamado, há um processo, e muita gente se perde no processo. Há muita gente que se perde porque se torna um religioso. De quem é que nós fazemos discípulos? De Cristo. Portanto, nós somos o quê? Cristãos. Nós não somos religiosos. Tem gente que troca de religião, o cara é católico, agora virou evangélico. É só uma religião. O gadareno, quando Jesus expulsa os demônios do gadareno, a Bíblia diz que o gadareno implorou a Jesus para ir com ele. O termo no original grego ali é rastejar. Implorar rastejando no chão, jogando pó para cima. Deixa eu ir contigo. Sabe o que Jesus diz? Não. Às vezes os nãos de Deus são melhores que os sims. Jesus disse muito mais vezes na Bíblia, vai para sua casa do que siga-me. É tremendo isso. Jesus está olhando para o gadareno dizendo mais ou menos o seguinte: você está acostumado a ser possuído, tem medo da liberdade, agora só quer trocar de possessão, sai a possessão do diabo e entra a minha, só que eu não vou entrar nesse teu jogo, vai para casa, você é livre, e quanto mais você andar em liberdade, mais vai glorificar meu nome, vai para o meio da sua família, volta para os teus. Isso significa que Jesus não tem compromisso com religião, com esquema, com sistema, com nada que seja possessivo, opressivo ou dominador. Deus não deu na igreja um controle para controlar nem numerar ninguém. A coisa que Deus mais detestava em Davi é recenseamento, é contar o povo. Deus chamou uma igreja para quebrar cadeias e libertar cativos. O chamado da igreja é facilitar a trajetória, é fazer o indivíduo andar, caminhar com as próprias pernas. Vou dizer uma coisa para você aqui hoje, a maior igreja do Brasil não é a Assembleia de Deus, a maior igreja do Brasil não é a presbiteriana, não é a universal, não é a mundial, a maior igreja do Brasil é a igreja dos decepcionados. De muita gente que entrou pelas portas das frentes, mas saíram pelas portas do lado. De gente ferida, machucada, por causa de religiosos de plantão, fariseus de ontem e de hoje. Tem gente na igreja que se alegra quando vê alguém desviado, você já viu isso? Desviou mesmo. Já viu aquele tipo de gente que você fala, irmão, ora por mim, estou com problema. Aí ele fala assim, é porque você não ora que nem eu. Não tem? Todo fariseu igual, bate no peito, se acha um santo, né? Sabe aquele irmão que acha que se ele não for para o céu vai ser chato? O que Deus procura de nós é a capacidade de sair do centro. O centro é Cristo. Por isso que ele sobe para o monte e vai orar, porque para ele o centro é Deus. E nós estamos aqui hoje por causa disso. Paulo disse, tudo é de vocês, vocês são de Cristo e Cristo de Deus. Tudo junto, tudo no mesmo processo. Está dando para entender? Discipulado não acontece sem oração, não acontece sem a centralização de Cristo, não acontece se não houver comunhão, se for solitário. Jesus vai mostrar isso para nós, quer ver de forma tão tremenda. Em Lucas capítulo 9, por exemplo, Jesus sobe ao monte e ele faz uma divisão no grupo. E é uma das raras vezes que ele faz isso. Mas ele vai lá e divide o grupo. Ele pega 3... sobe para o monte. Com esses 3, sabe o que ele faz? Se transfigura. A Bíblia diz que as suas vestes ficaram claras, límpidas, reluzentes. Aparece Moisés e Elias. E fica 9 lá embaixo. Sabe o que esses 9 ficam fazendo? Tentando expulsar um demônio de um adolescente. A Bíblia diz que o diabo pegava o menino e jogava no fogo e na água. Fazia convulsões no menino, negócio tenebroso. E os discípulos a noite inteira não conseguiram expulsar demônio. Quando Jesus desce do monte, a primeira coisa que houve é uma acusação. O pai do menino fala, olha, o diabo pega meu filho, joga no fogo, na água para matar, e os teus discípulos não conseguiram expulsar. Sabe o que Jesus faz? Jesus não fala assim, meus irmãos, meus discípulos, vocês estão com a fé assim menor, misericórdia, meu sangue tem poder. Jesus olha e fala assim, ó, vocês são uma geração perversa. Irmão, não pegou pesado não? Olha para mim. Imagina que a gente termina aqui agora, essa primeira etapa aqui, a gente vai para casa, e nesse ir e vir, vem aqui alguém endemoniado, fica a noite inteira endemoniado, e 9 obreiros daqui tentando expulsar a noite toda. Aí amanhã de manhã a gente chega aqui, os obreiros estão aqui moídos de cansado, e demônio jogando o cara para lá e para cá. A gente chamaria esses obreiros de perversos? Mas Jesus chama. Ele desce falando vocês, e ele não fala vocês, geração perversa, é pior ainda, engloba todo mundo. Agora olha que interessante, no mesmo capítulo 9 de Lucas, a Bíblia diz que começou entre os discípulos uma grande contenda. Quem de nós é o maior? Olha o perigo. Em outras palavras, os discípulos pensaram assim, meu Deus, o que está acontecendo aí? Por que Jesus foi lá para cima com esses 3 aí, fez alguma coisa com eles, voltou nervoso com a gente? O que eles têm que a gente não tem? Por que vocês foram e agora não pode contar nada para nós? O que aconteceu lá? Guerrinha de igreja. Por que o ministério de vocês faz e o nosso não? Por que no congresso nosso a gente não vai?
É ou não é? Não parece com a gente? Aí a Bíblia diz que enquanto eles estão discutindo, Jesus pega uma criança e diz: quer ser o maior? Seja como esse aqui, ó, o menor. Que na cultura judaica é totalmente dependente de pai e mãe. Olha o que Jesus está dizendo: vocês querem ser o maior? Abram mão do controle, dependam de mim. É difícil abrir mão do controle, da tentação de dominar todo mundo, de que ninguém canta se eu não deixar, de que ninguém tem se não tiver o meu estilo não vai. Olha que tremendo. Aí a Bíblia diz que enquanto isso, e tudo no capítulo 9 de Lucas, vem alguém correndo e fala para Jesus: Senhor, tem alguém expulsando demônio no teu nome, podemos mandar parar? Olha a frase. A lógica é mais ou menos assim: a gente entendeu, Senhor, é que não é que nós somos os maiores, é que o grupo é o único, fora de nós ninguém faz nada. Entendemos, Senhor. Só que Jesus diz uma frase lá que até hoje arrepia os religiosos. Ele diz: quem não é contra mim é meu. Nem pergunta como, só sabe de uma coisa: está expulsando no meu nome, é meu. Não serve para vocês, mas é meu. Não está no grupo de vocês, mas é meu. É o pai do filho pródigo, que desce correndo no meio da rua, e naquela cultura um homem rico não corre, porque era escândalo, mas ele desce correndo, ele não está nem aí se o cara da fazenda do lado vai olhar. É meu filho, eu corro e abraço. De repente, a Bíblia diz que Jesus está indo para Jerusalém, para prestar culto. No meio do caminho tem uma aldeia de samaritano, e samaritano detestava Jerusalém, só fazia culto no Gerizim. Aí Jesus chama 2 discípulos, dentre eles João, que estava com ele lá em cima no monte, conversando com Moisés e Elias, e fala assim: ó, entra lá na cidade e prepara uma aldeia para eu dormir, ou seja, arruma um hotel, para a gente passar essa noite, e amanhã de manhã a gente segue viagem. E a Bíblia faz questão de colocar um detalhe: sabendo que ele ia para Jerusalém, não deixaram. Samaritanos falaram assim: não, já que o mestre de vocês não adora no nosso monte, é só em Jerusalém, aqui também não dorme, não tem hotel para vocês aqui, é só no nosso ministério. Aí João, o discípulo amado, que encosta a cabeça no peito de Jesus, que todo mundo gosta na igreja, queridinho de todo mundo, sabe o que João faz? João chega para Jesus e fala assim: o senhor quer que a gente rogue a Deus que desça fogo do céu e consuma esse povo todinho aí, igual fez Elias? Só porque ele conversou com Elias lá em cima já se sente íntimo. Agora eu pergunto a você: o diabo jogava um menino no fogo e na água, os discípulos não conseguiram tirar. Agora tem fé suficiente para rogar fogo do céu e matar uma multidão todinha. Era ou não era perverso? E a geração inteira. Os discípulos que estavam lá em cima também estão no grupo dos perversos. Pior ainda, o que Jesus mais fala para os discípulos, sabe qual é? Vocês não têm fé. Agora tem uma fé tão grande que é capaz de rogar fogo do céu para matar. Sabe como Jesus termina a frase? Vocês não sabem de que espírito são. Eu não vim tirar as almas dos homens, eu vim salvá-las. Ninguém consegue ter um discipulado genuíno se o coração não estiver aberto para amar o diferente, para amar o indivíduo complicado, aquele que é samaritano, que não pisa na minha vida, que participa do meu processo sempre de longe. Sabe qual é o nosso grande problema? A gente faz uma seletividade arbitrária. Sabe o que é isso? Quem que a gente gosta que aceita Jesus na igreja? Aquele cara que vem no domingo e decidido já levanta a mão, vem para frente, já pede até para batizar. É ou não é? A gente fala aleluia, Senhor, manda uns 15 desse aí. Mas aquele que fica endemoniado, derruba banco, assusta a criança, a gente fala: oh meu Deus do céu, tanta igreja na avenida, o cara vem para cá. É ou não é? Nosso problema até hoje é com samaritano, é com gente complicada. É por isso que Jesus passou a vida toda enquanto ministério deixando os fariseus injuriados, porque Jesus veio mostrar um Deus que faz festa para mendigo, que para de pregar para segurar a criança no colo, um Deus que olha para a cara de quem ninguém olha, é um Deus que toca no leproso antes de curar, que cospe no chão, faz lodo e passa no olho do cego, um Deus que você não tem como prever, dominar nem controlar. Ele é livre. O vento sopra onde quer, é livre. Ouves a sua voz, é comunicativo, e você não sabe de onde ele vem nem para onde ele vai. Ele é misterioso, não respeita nem a mim nem a você, porque aqui ele é soberano. É ele quem manda, é ele quem faz, é ele quem domina, é ele quem põe, é ele quem tira, é ele quem mata e ele que faz viver. Esse é o nosso Deus. E é só o versículo 14: os enviasse a pregar. Olha o versículo 15: tivesse autoridade para expulsar demônios. Ponto. Interessante, Jesus nunca deu autoridade aos discípulos sobre as pessoas, mas sobre os demônios. Só que o que eu vejo na igreja de hoje é a autoridade de pessoas sobre pessoas, não sobre espíritos.
Sabe por quê? Porque falta um negócio chamado discernimento. É o discernimento que faz entender isso. E olha para mim, discernimento não é tradução simultânea. O crente acha que discernimento é tecla SAP, tradução simultânea. O irmão vem aqui e fala em língua, o outro vem aqui e fala em português. Isso para ele é discernimento. Não é, é tradução. Discernimento é compreensão do espírito, do objetivo e do ambiente. Para você nunca mais se esquecer, você conhece alguém sem nariz? Já viu algum? Já viu alguém que nasceu sem nariz? É raríssimo. Aí você está aqui, imagina, eu não sei aqui em Sara, mas no resto do Brasil todo o que crente mais faz é comer. Imagina um grupo de crente com muita fome, imagina. Aí você vai assim, todo mundo sentado esperando a comida chegar, e vem o garçom passando com aquela bandeja, e sai assim da comida, aquela fumacinha, sabe qual é? Que tem um milagre nela, ela junta todos os ingredientes no único cheiro, não é? Se ela passar pelo seu nariz aqui, ó, ela vai mandar uma mensagem para o seu cérebro: se prepare, vai ter festa. É tão forte a mensagem que seu corpo inteiro começa uma revolução. Você tem uma pequena queda de pressão, por isso procura um lugar para sentar. Você começa a salivar, a pupila dilata, a mão fica umedecida. Você fala bobagem até sem pensar. Você sabe que vai comer, vai ter festa. Aí você vai lá, pega o garfo, coloca num pedação de carne e vem trazer na boca. Se esse pedaço de carne estiver estragado, vai sair uma fumacinha dele, quase maligna. Quando ela passar aqui no teu nariz, ela vai mandar uma mensagem violenta para o cérebro: intruso, não deixa entrar. É como se o corpo todo acendesse uma luz vermelha. Não pode. Se você engolir, sai. É ou não é? E olha que daqui para baixo o mecanismo é feito para descer, mas reverte a tal ponto que joga para fora. Discernimento é o nariz espiritual do corpo de Cristo, a igreja. Sente o cheiro do que é pecado, miséria, angústia, malícia, fofoca e vomita, para que a saúde do corpo mantenha-se integral. Como a igreja carece de discernimento. É o discernimento que faz entender quem é o demônio e quem é a pessoa. É para a gente não exorcizar gente que tem problema psicológico, é ou não é? Você já viu gente que acaba com o indivíduo nem ele mais sabe se está expulsando ele ou a pessoa? Eu vi uma vez os caras tentar expulsar o demônio de um bêbado, deu até dó do bêbado. O bêbado falou: já saiu. Era para ver se o cara lembrava, olhava para ele, né? Existe alguém ali. E o bêbado aqui desesperado: já saiu, já foi. Porque crente tem isso, o cara entortou do lado, ele já acha que é demônio. Pode ser choque térmico, pode ser um monte de coisa, né? Pode ser epilepsia, que é uma doença comum, que atinge muita gente. Olha o que Jesus disse para os discípulos: dou a eles autoridade sobre os demônios. E essa autoridade não é dos discípulos, ela é concedida em nome de Jesus. Sabe o que significa isso para mim e para você? Ninguém aqui na igreja hoje foi chamado para ficar preocupado com os demônios, porque a autoridade que ele tem já está garantida em Cristo. A preocupação da nossa igreja é com as pessoas, o quanto a gente consegue salvar, limpar, purificar, trabalhar com eles, abraçá-los, estar do lado, junto deles. Esse é o chamado. Você já viu crente que tem paranoia com o demônio? O cara não para a porta direitinho, a porta bate, ele arrepia todo, diz que é o capeta. Já viu crente que sabe tudo quanto é nome de demônio, mas não sabe o nome dos 12 apóstolos? Eu queria ver você chegar para um francês e explicar para ele tranca a rua, em francês. Ou seja, é um demônio que só existe aqui no Brasil, porque não tem no francês. Não é um negócio esquisito? E todo dia alguém cria uma coisa maluca dessa. Sabe por quê? Falta de mentalidade, de entender de uma vez por todas que o nosso compromisso não é com as coisas estranhas das trevas, mas com a graça de Deus. Você quer ver o livro de Jó? Se lá no primeiro capítulo de Jó a Bíblia não dissesse que o diabo foi lá conversar com Deus, você não ia ficar sabendo, porque no resto do livro não aparece. Porque Jó pensa o seguinte: na agenda da minha vida quem manda é Deus, foi Deus quem deu, foi Deus quem tirou, não interessa se é diabo, quem que é Deus, eu pertenço a Ele, estou nele, a minha vida é dele, a Ele eu pertenço o tempo todo. Lutero dizia que o diabo é um cachorro da coleira de Deus, só vai até onde Deus manda. Por isso que Jesus deu autoridade aos discípulos. Isso significa que quando você está num encontro de discipulado, de conversa com a Bíblia sob base, nem os demônios têm o poder de atrapalhar esse momento, porque o Espírito que está em você é maior do que o que habita no mundo. Ou seja, você não precisa ter medo de entrar na casa de quem era macumbeiro, não precisa ficar com paranoia com quem veio de outra religião.
O que você precisa entender de uma vez por todas é que estando com a sua vida, com comunhão com Deus, a oração do monte, com contato com a igreja, a comunhão com os irmãos, com a palavra enraizada na alma, não há demônio que resista. A vitória é certa pelo nome de Jesus. Libertação de cativos. Agora quer ver uma coisa tremenda? Volta lá no livro de Lucas. O texto que nós lemos, Lucas capítulo 6. Tem uma coisa aí que é extraordinária, que está na mesma sequência. Olha o versículo 17. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Escuta o que eu vou te dizer aqui, ó. Jesus sobe no monte com os discípulos, escolhe os discípulos, os 12, chama para perto e desce. Porque não adianta ter unção aqui em cima, se essa unção não descer comigo. Escuta o que eu vou dizer para você aqui, ó. Não adianta ter unção toda aqui em cima, se essa unção não desce comigo. Se ela não vai para a rua da minha casa. Quer ver uma coisa? Vamos fazer um exercício aqui, olha para mim aqui, ó. Visualiza aí por um momento a rua da sua casa. Visualiza aí, os vizinhos de cima, os vizinhos de baixo, os de trás. Está visualizando a rua da sua casa? Se você tivesse que ir embora de lá hoje, ir para outra cidade, mudou de emprego, a firma mudou, te levou embora. Os seus vizinhos iriam fechar a rua para você não ir, porque você é a luz do lugar, ou eles iam fazer uma festa porque o crente enjoado vazou de lá. Quem que é você na rua de casa? Porque o discipulado começa lá. Engana-se quem pensa que discipulado começa aqui, ó. Quem vem até essa igreja vem porque já te observou. Ninguém entra aqui pisando num chão que não conhece. Entra aqui porque conhece você. Se receber um sorriso abençoado ali, um abraço feliz, entra aqui e não sai nunca mais. Mas se entra lá e você olha para ele com um olhar de demônio, dali mesmo ele vai embora para casa. A gente acha que todo o extraordinário do culto é do púlpito para lá. Não é não. Começa lá na porta. Começa no seu ir e vir na sua casa, com seus vizinhos te observando na rua. Lembra de Eliseu? A mulher está na varanda só olhando Eliseu passar. De repente ela chega, chama o marido e fala: aquilo ali, ó, não é um homem de Deus, é um santo homem de Deus. Ou seja, a santidade de Deus anda com ele. Eu vejo ele subir e descer. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer um quarto para ele aqui. Porque se essa santidade toda passa na rua, tem que entrar para a minha casa. E chama a santidade para dentro. O problema de muita gente é que é tão extraordinário aqui, mas tão complicado em casa. Spurgeon chegou a dar um conselho para os jovens que queriam se casar: fujam das moças, que são anjos da igreja, porém demônios do lar. Deus procura um grupo de pessoas que no ir e no vir mantenham a mesma santidade que tem aqui. Quando isso acontece, a nossa casa, a nossa vida testemunha muito mais do que aquilo que a gente faz aqui. Eu me lembro, eu sou de São Paulo, natural de São Paulo, nascido e criado lá. Moro em Goiânia há 5 anos, que eu fui para lá. Coisas de Deus, malucas de Deus, que nem eu explico até hoje, mas fui parar em Goiânia, estou lá. Eu me lembro, minha esposa está aqui de prova. Eu me lembro no dia que a gente estava com a mudança, já saindo de casa. 2 casas para baixo da rua onde eu morava, tinha um mercadinho, pequenininho lá. E eu fui comprar uma água para a gente tomar na viagem. Aí quando o rapaz do caixa foi me passar a água, ele segurou mais forte, eu vi, até fiz força para puxar, porque ele estava brincando comigo. Ele olhou para mim, os olhos vermelhos, ele disse: pastor, não vai não. Como é que vai ficar a rua? Aquilo para mim foi o maior troféu do meu ministério. Não vai não, pastor. Como é que vai ficar a rua? Ele: fica tranquilo, o Deus que eu sirvo fica em qualquer lugar. Eu vou, mas ele está aí. Ele permanece em qualquer lugar, é dono de tudo, está em todos os lugares. Ele atinge todo mundo e nada pode esconder, nem os céus podem conter a ele. Quem é você na rua da sua casa? Você já viu gente que faz um movimentão na igreja, pula, chora, aquilo outro e tal, mas a casa é uma tribulação, os filhos tudo desviado, o marido não suporta. Alguma coisa está errada aí, não está não? Você já viu gente que faz uma série de coisas, um movimentão imenso, e quando você vai conversar, não tem 1 minuto de conversa. Todas as conversas tem sempre que ter alguma coisa diferente, tem sempre que ter algum revelamento, senão não é conversa. Esse é um dos graves problemas que eu não vejo em Jesus, mas vejo nas igrejas de hoje. Gente que tem a tentação do extraordinário. Ó, 2ª da glória, 3ª do poder, 4ª do milagre, 5ª do fogo, 6ª da apoteose, sábado da cura e 5ª do extraordinário, domingo não sei o quê. Não sobra um dia para o cara ser normal. Como é que faz? Ninguém aguenta extraordinário todo dia não. Tem um dia que você tem que desplugar, irmão, ser normal. Um dia para brincar com o filho. Um dia para conversar com a esposa, um dia para jantar fora, um dia para investir no olho na conversa, porque antes de qualquer coisa você precisa discipular a sua casa.
Porque na igreja começa em casa. A igreja é depois, a casa vem primeiro. Paulo vai dizer que o obreiro de verdade é aquele que primeiro pastoreia a sua casa. Trabalhar em casa, é difícil isso. Porque é complicado. Aqui existe uma coisa que é muito fácil. Deixa eu te dizer uma coisa aqui, ó. Tem uma coisa que é muito fácil. Aqui em cima é muito fácil. De terno, gravata, Bíblia na mão, paletó, tá, microfone. Dá uma ajeitada, uma impostação de voz, inventa um milagre aqui, outro lá. Você sabia que com técnicas de psicologia dá para saber o jeito como você está, seu estado de espírito, até pelas cores da roupa que você escolhe? Quer ver? Eu faço de vez em quando aí um seminário de casais. Aí eu falo assim, ó, que tem aquele marido, que ele trabalha o dia inteiro na igreja, um diácono multiuso, só que ele não consegue lavar uma louça para a esposa em casa. Pronto, só de eu falar isso tem mulher que se entrega, porque mulher se entrega. Tem umas que são discretas, passa a mão no cabelo, disfarça. Tem uma que já aponta para o marido, não falei? Não tem? Mulher se entrega. É muito fácil daqui eu pegar a mais discreta, aquela que deu uma olhadinha para baixo, que coçou a ponta da orelha. Eu mandar ela levantar e começar a falar, teu marido não tem te ajudado. E invento, faço uma coisa toda elaborada. Aquela espécie assim de Silvio Santos da fé. Quando eu termino, a mulher desmaia, nunca me viu na vida. E eu revelei a vida dela inteira. Tudo com técnica, tática e lábia. É fácil fingir Deus. Tão fácil que até o diabo se transforma em anjo de luz. O diabo é o pai da religião dos extremos. A Bíblia diz que ele crê que estremece, só que ele não precisa crer. Ele já viu, quem crê não sou eu e você. Ele sabe que existe. Portanto, crer que estremece é um teatro de culto. Faz de conta que está sentindo, mas não precisa mais. Cuidado com uma religião de caras e bocas, aparatos, mas que não coloca ninguém firme na rocha. Igreja Genuína trabalha com um discipulado que é excelente, que coloca as pessoas na rocha, que aponta para a glória que é Cristo. E o melhor de tudo, sai de cena no final, porque toda a honra e toda a glória pertencem a Jesus, autor e consumador da nossa fé, aquele que é único, dele, por ele e para ele, são todas as coisas. Olha o que diz Lucas 6,17. Jesus desceu com eles e parou num lugar plano. Por que ele parou? O texto diz, estava ali muitos dos seus discípulos e uma imensa multidão. E olha de onde a multidão vem. Da Judeia, de Jerusalém, do litoral de Tiro e de Sidom. Tiro e Sidom são terras de opressão demoníacas terríveis na Bíblia. A mulher sírio-fenícia vem daqui. Lá em Juízes capítulo 1, versículo 4 a seguir, você vai encontrar Adoni Bezeque, indivíduo que vem daqui, de uma manipulação demoníaca monstruosa. Ou seja, Jesus chama discípulos, dá autoridade sobre os demônios, porque sabe que o que vai enfrentar daí para frente é guerra espiritual mortal. O que significa, olha para mim aqui, ó, toda a base do nosso discipulado é a conversa que nós temos com Deus, a comunhão com os irmãos, a base das escrituras, porque o inimigo, escuta o que eu vou dizer, o diabo não é inimigo de Deus, porque ele já está derrotado, ele é meu inimigo, seu inimigo. É contra ele que a gente briga. Quer ver uma coisa? Se Deus amaldiçoasse Adão quando ele errou assim na cara, ele matava Adão. Sabe como é que ele amaldiçoou Adão? Por tabela. Maldita é a terra por tua causa. Adão veio de onde? Da terra. As tuas heranças estão contaminadas daqui para frente. Era para ser fácil para você, agora vai ser no suor do rosto, trabalhando, pegando no pesado. Aí ele vira para a serpente e fala, pó comerás todos os dias da tua vida. E de onde veio o homem? Do pó. A tua condenação como serpente é se alimentar das maquinações do homem. Ou seja, toda vez que eu peco, toda vez que eu maquino, toda vez que eu faço uma tramóia, toda vez que eu engano, que eu minto, eu alimento a serpente que fica no meu jardim. Desse ponto de vista, tem gente aí que já está com a serpente obesa. Pelo amor de Deus, mate a serpente de fome. Deixa que o Espírito Santo seja o teu alimento diário e a luz da palavra esteja na tua vida todo momento, todo instante. Isso é muito importante para a gente fechar. Eu quero fechar com você aqui hoje. Guarde uma coisa. A Bíblia vai dizer, quando Deus na conversa com o diabo, Deus chama Jó. Olha que interessante, Jó está lá, Deus vem os filhos de Deus, no meio deles vem o diabo, e Deus pergunta assim, você viu Jó? Meu servo, perfeito, ímpio. De onde é que você vem? E o diabo responde, rodear a terra e passear por ela. Guarda o que eu vou te dizer aqui, o diabo é o maior turista de todos os tempos. É o único ser que passeia na Bíblia.
Anjo não passeia, Jesus também não. Mas o diabo passeia. E passeia para observar. Daqui para frente, quando você for investir no discipulado com alguém que com muito suor você trouxe para a igreja, chegou aqui, o Espírito Santo convenceu do pecado, da justiça e do juízo, a pessoa se entregou aqui, pode ter certeza de uma coisa, ele está observando. Não o indivíduo, mas você, que foi chamado por Jesus para perto dele, para estar com ele. Portanto, toda a força que você tem para se manter de pé e para fazer um discipulado excelente, verdadeiro e prático, não está na capacidade que você tem de falar versículos bíblicos e ensinar alguém a repetir o que você sabe. Está na comunhão que você ainda mantém com Jesus. Porque é essa comunhão que vai te dar a base para permanecer de pé. Sabe onde você vê isso? Em Lucas capítulo 4. Jesus sai das águas batismais, vai para o deserto. Chega no deserto, ele é tentado por quem? Pelo diabo. E o diabo começa a testar Jesus pela via do poder. Presta atenção nisso. Ele olha e diz assim, ó: transforme as pedras em pães. Está com fome, não está, Jesus? Você não está com fome? Se você está com fome, tem uma necessidade imediata. O que mais tem ao teu redor são pedras. Olha o que o diabo está oferecendo para Jesus. Primeiro, a lei da facilidade. É fácil para você. Segundo, resultados de desejos imediatos. Lógica, se tem fome, tem pão. Faz, come. Terceiro, a quebra da lei da semeadura. Você não plantou o trigo, mas tem pedra, faz pão e come. Quarto, a política perigosa que a gente tem no mundo até hoje. Você já pensou se Jesus faz isso? Transformar pedras em pães. O que mais tem no mundo é pedra, o que mais tem no mundo é gente com fome. Jesus se transformaria no político mais amado de todos os tempos, mas debaixo de uma ordem do inferno. E como é que a gente ia fazer para rasgar o pão da ceia? Sabe o que o diabo está dizendo para Jesus em outras palavras? Use o teu poder. Deixa eu ver como é que você faz. Você estala os dedos? É mágica? Tem alguma coisa que você faz aí diferente? Tem alguma técnica? Use, eu quero ver. Jesus rejeita. O diabo leva ele no alto do monte, fala: todos os reinos do mundo aqui, ó, são todos meus e eu te dou. Olha o que o diabo está dizendo para ele: eu sou mais humilde que você. Você não quer usar o seu poder, eu entendo. Usa o meu. Está à tua disposição. Mas aqui embaixo só funciona com poder. Aí vem o terceiro. Jesus rejeita. Ele leva Jesus no pináculo do templo. Onde é que fica isso? Jerusalém, sede do poder religioso, engrenagem funcionando, entrando e saindo sacerdote, o culto a 1000, sacrifício, fumaça. O diabo olha e fala assim: você não quer usar o seu poder nem o meu? Tudo bem, uso da igreja, uso da religião, porque aqui embaixo, entende agora, só funciona na base do poder. Jesus rejeita. Olha que tremendo, Lucas 4,14, no poder do Espírito. O único que o diabo não podia oferecer porque nunca teve. No poder do Espírito, Jesus desceu para Galileia. Nesse monte, onde ele vai chamar os discípulos. O diabo ofereceu para ele a agenda do sucesso. Ele pegou a agenda do servo. O diabo ofereceu o topo. Ele foi para baixo. O diabo ofereceu a facilidade. Ele pegou a dificuldade. O diabo ofereceu multidões. Ele pegou 12 homens. O diabo ofereceu lá em cima, tudo que você quiser, o topo, Jerusalém. Ele foi para Galileia, terra de pobre, de ninguém. Orlando Costa diz que Jesus é o alguém, que se fez ninguém, para fazer alguém o ninguém que eu era. Você só está vivo hoje porque Jesus assumiu o caminho para baixo. Você só está aqui hoje, pode fazer alguma coisa na igreja porque Jesus assumiu o caminho que desce. O discipulado da igreja é para baixo, é com os pequenos, é com os frágeis, é com os quebrados, é com os cativos, é com os oprimidos, é com os desajustados, é com aqueles que clamam, é pela graça, de graça, na graça e com o Deus de toda a graça, a multiforme graça. Fica de pé, por favor. Hoje é só uma introdução para você ficar com gosto para vir amanhã. Discípulo de Jesus é todo e qualquer homem ou mulher que carrega uma cruz. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga. Ou seja, aquele que sabe o banditismo que carrega, a miséria que tem. É aquele que sabe que se não fosse a graça de Deus não estaria vivo. Eu fico imaginando, eu tinha tudo para dar errado. Nasci na periferia de São Paulo, criado por uma mãe solteira, filho sem pai, lotado de droga e crime por todos os lados. Estar de pé ministrando aqui hoje no Brasil, fora do Brasil, é pura graça.
Você só está vivo aqui hoje por causa da graça. Se não fosse a graça, você não estaria de pé. Você só pode adorar a Deus hoje pela graça. Pela graça sois salvos. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Se a igreja no Brasil entendesse isso, ela mudava o país. Não são os méritos que a gente tem, é saber que Cristo anda conosco no nosso barco. É Ele quem ordena os ventos e tempestades. Feche os seus olhos. Obrigado, Deus. Obrigado por esse dia, obrigado por esse culto, obrigado por esses irmãos que estão aqui. Pai, obrigado pela Tua graça, multiforme, soberana, preciosa graça. Senhor, não deixa ninguém sair daqui confuso, Pai, mas que a Tua palavra seja clareada na mente. Porque o nosso chamado aqui hoje é enaltecer o Teu nome. Saímos daqui fortalecidos com as ferramentas ideais, necessárias, para prestarmos um serviço de excelência, de qualidade no Teu reino. Adestra as nossas mãos. Abraça-nos aqui, para a honra e a glória do Teu nome. Obrigado, Jesus. Amém. Conheça agora a Biblioteca do Pregador, a biblioteca cristã mais completa do Brasil, com mais de 10.000 sermões, enciclopédias, teologia sistemática, mais de 20 bíblias de estudo, 6 comentários bíblicos, um grupo exclusivo com mais de 9.000 livros para download. E você adquirindo hoje, você ganha um curso de homilética, a arte de pregar e um kit infantil. Clique em Saiba Mais.